Primeiro ano, vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura da poesia. Possivelmente eu já marquei a videoconferência, já devo ter dado a aula sobre isso. Porém, como nem todo mundo tem acesso, então resolvi botar a aula que eu dei na videoconferência agora nesse vídeo, tá? Então, vocês já manusearam esse slide, vocês fizeram o mapa mental, mas é a hora da gente tirar, né, qualquer dúvida que tenha restado aí ao longo dessa aula, desse slide. E para vocês terem um registro também, já que eu não estou presencialmente, né? Uma nova forma da gente trabalhar a educação. Então, pode ser que eu dê umas pausazinhas aí, porque eu tô com a rinite. Então, às vezes, eu vou precisar pausar o vídeo para dar umas espirradas, mas relevem isso. Então, a gente já trabalhou bastante esse conceito de poesia e poema, a diferença, né? O poema é o concreto, aquilo que está no papel, aquilo que a gente olha, que a gente toca. E a poesia, ela é o abstrato. É algo que se entende exatamente pela emoção, né? Pelo esse aspecto imaterial do texto. Então a gente tem poesia não apenas no poema. A gente pode encontrar poesia em qualquer outra arte, né? A gente pode ter poesia na pintura, na escultura, na música, isso é muito comum. E em outros tipos de texto também, textos narrativos, em peças publicitárias, né, em um filme, né, em outros tipos de texto também. Como é o exemplo aí que a gente tem nesse próximo slide, né? A gente tem dois exemplos da literatura, né? Um trechinho de um poema de Manuel Bandeira e um trechinho da obra Iracema, de José de Alencar. O primeiro é um poema, né? E a gente conhece que é um poema pela estrutura, se vocês perceberem. Não tem um narrador, não tem. Ele é escrito em versos, não tem aquela estrutura narrativa que a gente conversou na última aula presencial. Então, ele não é um texto narrativo. Ele faz parte do gênero lírico, né? O texto de baixo, de Iracema, é um texto de gênero narrativo. Ele tem um narrador, ele tem um enredo, ele tem o tempo, tem os personagens, tem tudo aquilo que caracteriza como texto narrativo. Mas também, principalmente nesse trechinho aí, se vocês lerem, eu não vou ler porque a minha rinite tá bem atacada hoje. Mas aí é só vocês lerem, vocês vão perceber que existe também uma emoção aí. Então existe a poesia também aí, nesse trechinho do livro Iracema. Assim como tem poesia no poema de Manuel Bandeira. Espero que tenha ficado bem claro isso, né? Então, às vezes, como eu disse a vocês, poema e poesia, eles podem ser usados como sinônimo, né? Como eu disse a vocês, o poema precisa ter poesia, né? Mas não é só no poema que a gente encontra poesia, né? Então, para ser poema, ele precisa de uma estrutura, como a gente já vem conversando. Então, há versos, métrica, estrofes, rimas e ritmo. Tudo isso são elementos que compõem a formação de um poema, né? Então, é exatamente isso que a gente vai estudar agora nessa aula. Então, cada linha do poema é um verso. E quando a gente junta os versos, nós temos as estrofes. Quando os versos eles são agrupados, eles formam uma estrofe.
Então, vocês às vezes veem versos agrupados, aí pulam uma linha, mais versos agrupados. Então, esse agrupamento de versos nós vamos chamar de estrofes, tá? Então, só lembrando, verso, cada linha do poema, e estrofe é o conjunto, né? O agrupamento de versos, né? Quando um verso ou uma estrofe inteira, ela se repete, a gente dá o nome a essa repetição de estribilho, tá? Estribilho é exatamente essa repetição ou de um verso ou de uma estrofe inteira, né? Então, os poemas, eles têm formas fixas. Eles têm algumas características, né? Em relação ao número de versos. Então, em relação ao número de versos, de estrofes e rimas. Então, nós temos algumas formas fixas. Por exemplo, o acróstico, ele é aqueles poemas que as letras iniciais dele formam um outro nome, né? Então, a gente chama de acróstico. Às vezes a gente tem, formando a letra, com as letras iniciais de cada verso, o nome de uma pessoa, o nome de uma cidade, né? Então, isso, esse tipo de verso, de poema, nós damos o nome de acróstico, tá? Quando as primeiras letras, as letras iniciais de cada verso, na vertical, eles formam um nome, tá? A balada é aquele poema que tem a estrutura de 4 estrofes, sendo dessas 4, 3 oitavas ou 3 décimas, né, que é de 8 ou de 10 versos, e uma estrofe de 4 ou 5 versos. Então, toda vez que você tiver um poema que tenha 4 estrofes, 3 dessas estrofes ela tiver de 8, ou entre 8 e 10, ou 8, entre 8 não, ou 8 ou 10 versos, e uma só estrofe tenha 4 ou 5 versos, a gente dá o nome a esse tipo de poema de balada. O haikai, né, ele tem uma origem japonesa e ela é composta por uma estrofe com 3 versos. E esses 3 versos, o primeiro verso tem que ter 5 sílabas poéticas, o segundo tem que ter 7 sílabas poéticas, certo? Aí a gente chama de haikai. O soneto, que é a forma mais clássica dos poemas, aquelas que os poetas elas sempre têm como clássico, como tradicional, é o soneto, né? É aquele poema que tem exatamente 14 versos e ele é dividido em 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes são de 4 versos e as 2 últimas estrofes são de 3 versos. Então, é formado por 2 quartetos e 2 tercetos, né? A trova, ela é o poema composto de uma estrofe de 4 versos com 7 sílabas poéticas, o que a gente chama de redondilha maior, certo? Bom, métrica é uma coisa bem... não é fácil da gente entender, mas é a medida, o tamanho de cada verso,
tá? Então, o tamanho do verso a gente vai chamar de métrica. E a gente não mede, a gente mede a partir do número de sílabas. Só que não é de sílabas normais, como a gente conhece. Tem algumas regrinhas, é o que a gente chama de sílabas poéticas. Como é que a gente consegue identificar as sílabas poéticas? Como é que a gente faz? Aí tem umas regrinhas aqui. Então, os ditongos crescentes, eles formam apenas uma sílaba, né? Duas vogais podem formar apenas uma sílaba quando elas se encontram no final, uma no final e a outra no início da palavra seguinte, né? Então, é assim que a gente vai medir o tamanho dos versos. Outra coisa, a última sílaba poética do verso, ela é a sílaba tônica da palavra. Então, se a sílaba tônica da palavra, ela é, por exemplo, uma palavra que termina, que ela é... Pausa para os espirros. Se a última palavra, ela é uma paroxítona, por exemplo, que a sílaba tônica dela é a penúltima, então aquela última sílaba, ela não tem valor poético. É a sílaba mais forte a gente vai parar na sílaba mais forte da última palavra do verso. Nesse caso aqui, o amor é fogo que arde sem se ver. Esse ver é uma palavra só, então ela é a sílaba tônica. Mas deixa eu ver qual é o último. Olha aqui, né? Alma minha gentil que te partiste. Partiste é uma palavra paroxítona, em que a sílaba forte dela, a sílaba tônica dela é o tis. Então, a gente termina o escalonamento, que é a contagem da medida dos versos, na última sílaba tônica do verso, né? Então, o ti não conta. A gente termina a contagem em tis. É bem difícil isso, é verdade, mas graças a meu bom Deus, não vai cair no SSA nem no Enem. Fé. Nunca mais caiu. Faz muitos anos que não cai. Mas, enfim, vamos lá. Bom, entre os versos mais empregados no poema, nós temos o pentassílabo, o redondilha maior, que é composto de 5 sílabas. Então, o verso que tem 5 sílabas poéticas nós chamamos de redondilha menor. O heptassílabo, ou redondilha maior, que é composto de 7 sílabas poéticas. O decassílabo, que é composto de 10 sílabas. E o dodecassílabo, ou os versos alexandrinos, que é composto de 12 sílabas poéticas, tá? O clássico, o tradicional, aquele que os poetas da nossa literatura mais usam, são os versos decassílabos e os versos alexandrinos, tá? A nossa tradição trabalha mais com versos de 10 ou de 12 sílabas poéticas. Vamos falar um pouquinho de ritmo, tá? Então, o ritmo é exatamente aquilo, é marcado exatamente pela sucessão de sílabas átonas e tônicas. Então, essa questão da tonicidade dos versos, né, que dá o ritmo do poema. Então, vamos lá.
Então, outra coisa importante são as rimas. E a rima é exatamente o resultado de sons iguais ou parecidos entre as palavras. Ela pode vir no meio ou no final dos versos, tá? Geralmente é no final, mas algumas vezes em poesias raríssimas essa rima ela pode vir no meio, tá? Dos versos. Então, a gente classifica as rimas tanto quanto a posição na estrofe, também classifica quanto a tonicidade, a sonoridade e ao valor. Vamos conhecer. Quanto à posição na estrofe, as rimas elas podem ser chamadas de cruzada ou alternadas. É aquelas em que o primeiro verso da estrofe vai rimar com o terceiro e o segundo verso vai rimar com o quarto. Então, elas se alternam. Então, a rima A, que é fatigada, vai rimar com a rima A, povoada, né? A rima B, vinha, vai rimar com a rima B, tinha. Então, a gente tem uma alternância aí. A, B. Existe uma alternada aí nas rimas. Ela pode ser também interpolada. É quando o primeiro verso da estrofe rima com o último verso e o segundo verso da estrofe rima com o terceiro verso. Então, ela fica A, B, B, A. No caso aí, cuidado, rima com animado, a rima A, com a rima A, e a rima B, instrumento, com lamento. Então, fica cuidado, instrumento, lamento, animado. Né? Então, fica aí nessa estrutura, A, B, B, A. Rimas emparelhadas, quando o primeiro verso rima com o segundo e o terceiro rima com o quarto. Eles são emparelhados aí, em parzinho. Então, A, B, B. Nesse caso, escavada e estrada, desabrocha e rocha. Então, A, B, B. E elas também podem ser internas, quando rimam palavras que estão no fim do verso e no interior do verso seguinte. Querida e tecida. Aí. Então, salve bandeira do Brasil querida, toda tecida de esperança e luz. Palio sagrado sobre a qual palpita a alma bendita do país da cruz. Então, querida rima com tecida e palpita rima com bendita, tá? Então, ela é uma rima interna. Ela não rima com a última palavra do outro verso. Ela vai rimar com uma palavra que está no meio do verso. Desculpe, mais uma paradinha para espirro. Nossa, o vídeo já está em 20 minutos. As rimas misturadas, elas não têm esquema fixo, então elas podem rimar aleatoriamente, e os versos brancos ou soltos são aqueles que não têm rima, tá? Quanto à tonicidade, elas podem ser agudas, quando rimam palavras oxítonas ou monossilábicas, né? Então, amor e compor, mor, por, né? Elas são palavras que nós chamamos de oxítonas, que a sílaba tônica é a primeira, aliás, a última,
né? É, a última. Da palavra. Amém, Belém. Então, elas ambas são oxítonas, né? Elas são graves também, rimas graves, quando as palavras que rimam, elas são paroxítonas. Então, anta, manta. Então, anta, a sílaba tônica é an, manta, a sílaba tônica é man. Então, quando essas palavras são ambas paroxítonas, em que a penúltima sílaba da palavra ela é tônica, então a gente chama essas rimas de rimas graves. E as rimas esdrúxulas, quando as palavras que rimam ambas são proparoxítonas. Proparoxítonas são aquelas palavras em que a antepenúltima sílaba ela é a sílaba tônica. Então, mágico e trágico são palavras que rimam e ambas são proparoxítonas. Lírico e onírico, ambas rimam e são proparoxítonas. Quanto à sonoridade, as rimas elas podem ser perfeitas, quando há uma perfeita identidade de sons, festa, manifesta, cedo e medo. Imperfeitas, quando não há uma perfeita identidade no final. Então, céu e breu, há uma rima que nós chamamos de imperfeita porque ela não é totalmente o mesmo som, né? Sais e paz, né? Apesar de serem sons parecidos, eles não são iguais. Sais, paz. Consoantes, quando há um mesmo som a partir da última tônica, então perto, incerto, dezena e apenas. Eles, apesar de terem a última sílaba igual, mas a sílaba tônica ela não é igual, né? Então a gente chama de consoantes. E toantes, quando há uma identidade com a vogal tônica do verso. Então, terra e pedra, vela e terra. Então, há uma identidade, exatamente, há uma igualdade aí com a vogal tônica, mas ela não é completa, não é o mesmo som, como, por exemplo, nas rimas perfeitas. Quanto ao valor, elas podem ser pobres quando rimam com palavras de classe gramatical da mesma classe gramatical, então um substantivo rimando com substantivo, um adjetivo rimando com um adjetivo. Então, amor e flor, ambos são substantivos. Meu e teu, ambos são pronomes. Então, esse tipo de rima a gente chama de rima pobre, porque são de classes gramaticais da mesma classe gramatical. Elas são ricas quando rimam com palavras com classes gramaticais diferentes. Por exemplo, festa e manifesta. Festa é um substantivo, manifesta é um verbo. Então, são palavras de classes gramaticais diferentes, né? Raras quando elas rimam palavras de difícil combinação melódica. Então, cisne não é um som fácil de se encontrar uma outra palavra. Então, tisne faz uma rima rara exatamente porque não é uma palavra que a gente use corriqueiramente, né? Leque e utreque, né? Vão para o dicionário e descubram o que é cada uma dessas palavras. Preciosas são rimas. Desculpa. Vamos lá. Elas são preciosas quando essas rimas elas são o que nós chamamos de artificiais, porque ela acontece entre um nome, um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio, e
com a combinação de um verbo com um pronome. Por exemplo, tranquilo, ouvi-lo. Ouvi-lo é um verbo mais um pronome, né? Estrela e vê-la. Aí a gente chama, vê-la é verbo mais o pronome. Então a gente chama esse tipo de rima preciosa, né? E tá aí uma tabelinha que, quanto ao número de versos agrupados, as estrofes elas recebem várias denominações. E aí a gente tem aí para 2 versos, qual é o tipo, como é o nome das estrofes, né? Para 3 versos, então tercetos, 4 versos, quarteto, 5 versos, quintilha. Então aí a gente tem os nomes do tamanho das estrofes, qual é o nome que ela recebe, né, na classificação, né? As estrofes de 8 versos, quando possuem um esquema AB, 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 CC, ela é denominada como oitava rima ou oitava heróica, tá? E quanto ao tamanho, ao metro... Ai, peraí, gente, vou espirrar de novo. Quanto ao metro, as estrofes elas podem ser simples, compostas ou polimétricas. Tem aí tudo, mas isso não... geralmente não cai, tá? Mas eu coloquei aí só para que a gente pudesse realmente entender e conversar, né? Então tá aí a nossa aula sobre estrutura do poema. O vídeo ficou meio longo, espero que vocês consigam assistir. Vou mandar isso por link e vocês baixam aí de alguma forma, tá? Se eu conseguir dividir esse vídeo, eu vou dividir em pelo menos 3. Beijo pra vocês. Qualquer dúvida, tô por aqui.